Eu queria pedir para que você abrisse sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu quero ler do verso 42 até o versículo de número 47. Esta será a última mensagem da série que nós iniciamos alguns domingos atrás, a respeito da igreja, da comunidade, a importância de vivermos em unidade como uma família, pegando a palavra comunidade e separando-a da comunidade. A gente buscar dia após dia vivermos unidos no Senhor para a glória dele. Nós falamos no primeiro domingo sobre perseverar na doutrina, ou seja, na área de ensino, o quanto é importante lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, refletirmos na direção de Deus para nós. No segundo domingo nós falamos sobre comunhão, sobre termos relacionamentos uns com os outros, de termos empatia uns com os outros, de partilharmos da dor uns dos outros, viver em comunhão, não só nos reunirmos dentro do templo, em adoração ao Senhor, mas estender essa comunhão para o dia a dia, porque como povo de Deus nós vivemos não só dentro desse templo, mas enquanto uma família que tem no seu dia a dia suas tarefas e compromissos. Nós falamos sobre o partir do pão. Na perseverança do partir do pão, nós trabalhamos muito sobre a ideia de sermos solidários, de fato estarmos atentos à necessidade do outro, numa sociedade onde ainda há muitas pessoas carentes, que passam fome, desempregadas, pessoas que enfrentam grandes batalhas. Nós precisamos aprender a partir o pão. Nós partimos o pão na ceia, nós celebramos a ceia do Senhor tomando do pão e bebendo do cálice, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, mas o partir do pão deve nos levar, além de estarmos aqui celebrando a morte e ressurreição de Jesus, deve nos levar a ter essa solidariedade para com o próximo e de fato partilharmos a nossa vida. Como Cristo se entregou por nós, nós precisamos também nos entregar em favor do outro. E hoje eu quero falar sobre a perseverança na oração. Então, quero fazer a leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Perseverar na oração. Como nós já conversamos nos domingos anteriores a respeito da perseverança, nestas outras ações que a igreja primitiva cultivou nos seus anos de nascimento e de crescimento, nós precisamos cultivar e manter a prática da oração. Orar. A igreja orava, ela perseverava nas orações. Perseverar nas orações é sempre se manter em comunhão com Deus, buscando a Ele de fato, de todo o coração. Uma vida de oração, de diálogo. Orar, falar com Deus, fazer a sua prece, significa você de fato ter um diálogo com Deus. Oração é dialogar, oração é conversar. Oração é, da mesma forma como você estabelece uma relação com alguém que é semelhante a você, que está do seu lado, numa conversa íntima e pessoal, você estabelece esse mesmo diálogo, mas com Deus. Você fala com Deus, você se abre para Deus. Por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós temos formas de orar diferentes, estilos de oração diferentes, como nós poderíamos dizer, como se fosse uma retórica diferente. Nós encontramos palavras de oração que são de confissão, quando você reconhece o seu pecado. Nós temos palavras de oração que se manifestam em louvor, em elogio, em exaltação, em não só dizer, mas ressaltar qualidades. Quando nós dizemos: Deus, Tu és grande, bendito, onipotente, todo-poderoso,
são palavras de engrandecimento, são palavras de louvor. Você pode orar fazendo e levando a Ele palavras de ações de graças. Obrigado. Obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela tua provisão. Você pode ter palavras de oração, de intercessão, de clamor pela vida de alguém que está em sofrimento. Você não só orar por você, mas orar por alguém, se colocar como intercessor por alguém. Existem várias formas de se orar, existem vários estilos, existem várias expressões de oração, mas tudo é oração, tudo é diálogo, tudo é conversa. É alguém que se apresenta diante de Deus com aquilo que traz consigo, com aquilo que traz no seu coração. E a melhor forma de nos relacionarmos com Deus é sendo os mais sincero possível, é sendo quem somos, é abrindo os nossos lábios para Deus, apresentando aquilo que de fato está no nosso coração, sem nos escondermos ou sem usarmos algumas palavras que não refletem a sinceridade do que está no nosso interior. O diálogo com Deus, a conversa com Deus precisa ser franca, aberta, de alguém que se põe na total dependência. E é assim que a igreja perseverou no seu nascimento. Ela orava, ela falava com Deus. As pessoas oravam a Deus no seu momento a sós e oravam a Deus enquanto comunidade, quando eles se reuniam. Oravam em casa, oravam no templo. Elas oravam, elas falavam com Deus, elas abriam seu coração para Deus. E nós precisamos, assim como a igreja primitiva, perseverar na oração. Procurar restabelecer esse diálogo com Deus constante e contínuo. Estar sempre em comunhão com Deus, confessando os nossos pecados, apresentando as nossas dificuldades, intercedendo pelas pessoas, tendo palavras de gratidão, sempre em diálogo com Deus, porque quando nós abrimos a nossa boca, quando nós verbalizamos aquilo que está no nosso coração, nós não só colocamos para fora aquilo que está dentro de nós, mas nós estabelecemos uma relação com Deus, na qual nós somos os mais abençoados, os mais privilegiados. Deus não muda com a minha oração, mas Deus me transforma através da minha vida de oração. Não sei se você fez terapia, mas é muito interessante o processo terapêutico, porque você tem que falar, você tem que verbalizar, você precisa dizer o que está te incomodando, qual é a tua dor, qual é o teu sofrimento, qual é a tua inquietação. Na terapia, o psicólogo, a psicóloga pergunta para você qual que é o seu sentimento, o que você está sentindo, qual que é essa emoção, e você precisa tentar verbalizar aquilo que está dentro de você. E nem sempre é fácil verbalizar aquilo que está dentro de nós. Ouvir o que nós mesmos falamos, em muitos momentos, é algo inquietante, interessante, desafiador. E quando nós aprendemos que na nossa relação com Deus nós precisamos verbalizar, nós precisamos externalizar aquilo que está dentro de nós, Deus age por meio de sua graça, nos transformando, nos moldando, nos curando, nos renovando, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Oração, diálogo, falar com Deus. Por isso, nós precisamos estabelecer uma comunhão profunda com Deus de oração. Qual tem sido a sua dedicação a uma relação pessoal com Deus? Você tem orado? Você tem dialogado com o Senhor? Você tem buscado ao Senhor de todo o seu coração? Você tem estabelecido na sua agenda um tempo para confessar a Ele as suas mazelas? Dizer, Pai, eu errei na palavra que eu dei, eu errei na ação que eu tive, eu errei na maneira como eu me relacionei com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, meu colega de trabalho.
eu fui ofensivo, eu fui agressivo, eu fui omisso. Você dialoga com Deus, verbalizando as suas ações e dizendo: olha, Senhor, me perdoa, porque eu sei que a minha ação não foi condizente com aquilo que o Senhor esperava de mim. Eu entristeci o seu Santo Espírito. Você reserva um tempo no seu dia para poder agradecer a Deus por tudo que Ele tem lhe dado. Deus, obrigado pela minha família. Senhor, obrigado porque em meio a tantos momentos difíceis eu tenho alguém que está junto comigo para enfrentar os problemas que a vida traz. Obrigado porque eu tenho amigos que estão próximos de mim nos momentos mais complicados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me ajuda e além do Senhor me ajudar, o Senhor colocou pessoas semelhantes a mim, que partilha da minha vida e que me dá feedbacks que são importantes para que eu possa prosseguir. Obrigado porque o Senhor está provendo o que eu preciso no meu cotidiano. Palavras de oração. Quanto mais realista for as suas palavras, quanto mais condizentes com quem você é, com o que você vive, com o momento em que você está passando, esse relacionamento é real, é mais profundo, é mais íntimo. Por isso, eu sempre incentivo que na vida de oração nós precisamos usar as palavras que são mais comuns a nós no nosso cotidiano, porque isso demonstra essa transparência e essa realidade de quem nós somos. Oração, orar, buscar o Senhor, colocar as nossas angústias. A igreja primitiva orava pelas lutas que a comunidade passava, e a gente precisa também orar colocando as nossas dificuldades, colocando a situação difícil que temos de resolver no nosso ambiente profissional, nos nossos relacionamentos familiares, falar com Deus sobre as nossas angústias, sobre o nosso perfeccionismo, sobre a nossa impotência, ou sobre a nossa soberba. Falar com Deus, colocar tudo diante dEle. Perseverar na oração é não abrir mão de estar em comunhão com Deus através do diálogo. Isso é perseverar. E uma comunidade só consegue perseverar em oração se nós, de maneira pessoal, perseverarmos na oração. Quando estabelecemos uma relação com Deus, no íntimo, quando obedecemos às ordens de Jesus de entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e em secreto falar com o nosso Senhor, quando nós fazemos isso no secreto do nosso coração, nós conseguimos viver isso enquanto comunidade. Agora, se nós não buscamos a Deus no secreto, a nossa vida comunitária de oração, ela pode ser superficial. Pode ser tão somente para estabelecer ou cumprir uma agenda da comunidade cristã. Terça-feira, dia de reunião de oração. Aí vai todo mundo orar. Mas, às vezes, essa oração pode estar muito mais vinculada a uma tentativa de impressionar o outro do que de estabelecer intimidade profunda com Deus. De usar palavras que são palavras que não são buscadas no cotidiano, mas que na relação com Deus elas são postas, mostrando uma formalidade ao invés de buscar uma intimidade. Por isso o meu desafio para você e para nós como comunidade é que nós possamos ser uma igreja que ora, que nós possamos ser pessoas que oram, que buscam a Deus. Hoje, deu 4h15 da manhã, eu acordei. Eu não sei porquê, eu estava ansioso, não sei dizer nem porquê que eu estava ansioso, mas eu estava. Eu acordei 4h15 da manhã, dei uma virada para lá, virada para cá, outra virada, e nada do sono voltar. Deu 4h30 da manhã, eu falei, não, eu vou levantar. Levantei, fui para a minha sala, para o cantinho nosso que a gente tem dos livros e de oração. Peguei um livro, comecei a ler, parei um pouco, comecei a orar, comecei a falar com Deus a respeito da minha sensação, do meu sentimento, da minha inquietação. Orei ao Senhor,
contemplei um pouco daquilo que meus olhos poderiam ver dentro da sala, que a gente tem uma sala que é de muito vidro, então dá para ver o lado externo. E umas 5h45 eu voltei para a cama. Foi um momento bom, apesar do sentimento que me despertou ter sido um sentimento de inquietação, de ansiedade. Mas como é bom saber que em qualquer momento do dia, seja no período da tarde, nas madrugadas, a gente pode falar com Deus e Deus está nos ouvindo através do nome de Jesus. Como é bom saber. Como é bom saber que o Espírito de Deus se move e opera e acalma o nosso coração para que nós possamos prosseguir. Mas isso só se dá quando buscamos comunhão. Os discípulos de Jesus viraram para Jesus e pediu para que Jesus os ensinasse a orar. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós temos essa palavra dos apóstolos dizendo para Jesus que Jesus os ensine a orar. E Jesus os ensina a orar dizendo assim, quando vocês forem orar, digam, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E eu queria trazer para a nossa reflexão uma exegese de um rabino, quando ele estudou essa expressão Pai nosso, Abba, né, essa expressão no aramaico, que significa paizinho, muitos traduzem por paizinho, pai. O rabino, ele disse o seguinte, que essa expressão na oração, dizendo Abba, ela não é tão somente um diminutivo da palavra pai. Ele não é tão somente uma expressão afetiva, carinhosa, de um filho que se dirige ao pai e chama ele de papai ou de paizinho, mas ele diz que Abba é a expressão de uma criança, de um bebê, que quando está aprendendo algumas palavras, alguns sons, ela começa a chamar o pai de papa, pá. É uma demonstração de alguém que reconhece naquela figura, alguém que cuida dele, mesmo antes de conhecer a função paterna, mesmo antes de identificar que aquele indivíduo ocupa um papel de paternidade, aonde ele vai exercer algumas ações para poder fazer aquilo que um pai ou uma mãe realiza. Uma criança, quando ela está nos seus primeiros anos, quando ela está, enquanto bebê, crescendo e se desenvolvendo, ela tem uma dependência total daquele a quem ela chama de papa ou mamã, porque ele sabe que aquele que está diante dele é quem provê o alimento, é quem cuida das suas necessidades básicas. E quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, Abba, ele está dizendo, antes de você ter todo o conhecimento da função e do papel divino, você reconhece a sua dependência dele. Você busca Deus, não porque Deus pode fazer, mas pela compreensão da sua carência, da sua dependência e sabendo que Deus é aquele que provê a você tudo quanto você necessita. Abba. É dizermos para Deus que Deus é de fato o nosso cuidador, que Deus de fato é o nosso provedor, que Deus de fato é o nosso sustentador, que essa nossa relação com Ele é uma relação de impotência da nossa parte e, portanto, de dependência total dEle. É assim que a igreja precisa perseverar na oração. É assim que nós precisamos perseverar na oração, porque se não for Deus, se não for a graça de Deus em nos sustentar e sustentar a igreja, a gente não caminha. Nós não caminhamos nas nossas habilidades, na nossa competência, nós não caminhamos na nossa força, nós não caminhamos na nossa inteligência, nós não caminhamos no que somos capazes de fazer, nós caminhamos e a igreja do Senhor Jesus prossegue, porque Deus é misericordioso com a gente. A igreja sobreviveu todos esses anos, não por causa dos cristãos, mas por causa da graça de Deus. É Ele. Por isso Ele persevera, Ele mantém as nossas ações perseverantes, Ele é aquele que cuida da gente. Deus é quem sustenta a nossa vida e a sua igreja. Portanto, cabe a nós
buscarmos a Ele de todo o coração, a dizermos Abba Pai, Paizinho, a estabelecer uma relação que vai além de função, uma relação que é uma relação de fato de proximidade e total dependência. E eu vejo nesses versos que lemos, de como viviam os convertidos, que a igreja perseverava nas orações, porque ela sabia que era só Deus para manter a igreja firme. Um grupo de 12 apóstolos, um grupo pequeno, conseguiu continuar proclamando o Evangelho, e a igreja se estendeu, porque o Senhor cuidou da sua igreja. E se nós estamos aqui hoje, é porque Deus tem cuidado de nós. E precisamos perseverar na oração. Estabeleça vínculo com Deus. Ore a Deus. Busque o Senhor. Lembre-se que o véu se rasgou. Jesus se entregou naquela cruz para que nós tivéssemos livre acesso ao trono da graça de Deus. Não sei se você tem o hábito de orar. Nós podemos ter hoje aqui no templo pessoas que têm uma vida de oração, pessoas que querem ter uma vida de oração, pessoas que às vezes nem sabem como orar, mas eu queria incentivar você a estabelecer essa vida de oração com o Senhor. Busque a Deus, fale do que está no seu coração, saiba que o Senhor te ouve, através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Ele ouve a sua oração. Ele ouve a sua oração, mesmo você falando de maneira muito objetiva e direta. Ele ouve a sua oração. Ele acolhe as suas palavras. Ele recebe a forma como você se expressa verbalmente. Ele consegue, inclusive, entender algumas coisas que às vezes a gente não consegue nem construir em frases. Tem momento que a gente está tão confuso que nós atropelamos as palavras. Mas até nesse momento Ele conhece o que está em nosso coração e Ele acolhe aquilo que lhe apresentamos. Portanto, ore. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Fale com Deus. Se você acordar pela madrugada e os seus pensamentos te incomodarem, fale com o Senhor. Quando você acordar pela manhã para ir para o seu trabalho, fale com o Senhor, clame a Deus para que Ele abençoe as suas ações, para que Ele abençoe o seu trabalho, para que Ele te leve e te traga em segurança. Quando os membros da sua família adoecerem, ore ao Senhor para que Deus dê graça, para que Deus cure, para que Deus mostre o melhor médico para levá-lo, o melhor hospital, para que Deus dê direção. Quando você precisar decidir sobre o seu futuro profissional, sobre o seu futuro acadêmico, peça a Deus para que te dê sabedoria, para que te dê discernimento. Quando você estiver enfrentando problemas, seja no mesmo ambiente profissional, no ambiente acadêmico, peça para que Deus fale com você. Mas ore em todo o tempo, ore sem cessar, ore, fale com Deus. Lembre-se que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem e o buscam. Busque o Senhor. E que essa intimidade seja vivida por você. Que você experimente, que você vivencie uma comunhão profunda com Deus. Que você experimente uma comunhão profunda com o Espírito Santo de Deus. Que você possa levantar e dizer: eu sei que Deus está presente aqui, Deus está presente em mim, Deus se faz presente na minha vida. Que perseveremos em oração e que possamos prosseguir para a glória dEle. Amém? Eu queria que nós tivéssemos um tempo de oração. Mais uma vez, queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Vou pedir para o Ministério de Louvor vir aqui à frente. Mas eu queria que você orasse, que você falasse com Deus. Saiba que os ouvidos do Senhor estão inclinados para a sua oração. Ele te ouve. O relacionamento com Deus é um relacionamento pessoal. Não é uma relação institucional, não é uma relação religiosa. A relação é pessoal. Deus não se limita a uma instituição, Deus não se limita a uma religião. Deus está além, muito além. E a prova disto é que Ele não poupou seu Filho unigênito na cruz do Calvário, para que você pudesse hoje falar
e ter a plena certeza que Ele te ouve. O véu se rasgou. Nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Quando você diz, Papa, Ele está presente. Mesmo quando você não consegue, Ele se faz presente. O nosso Senhor Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que você experimente a presença de Deus na sua vida.